aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados em silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio que necessitamos para compreender bem o sentido da Escritura. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e hoje já é o nosso penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo que vem
nós vamos encerrar o ano, o calendário litúrgico encerra domingo que vem. O nosso calendário é o que a gente chama de o calendário da fé, e não o calendário civil. Caminhamos com Jesus, chegamos ao ápice da sua viagem. Chegou em Jerusalém ele foi para o templo, e no templo, hoje, ele realiza o seu último discurso público. E é um discurso grande e carregado como aquelas nuvens de chuva de verão, denso. Porque desse discurso de Jesus, a gente passa para domingo que vem, já Jesus pregado na cruz, a sua entrega definitiva. E Jesus vai ao templo pela última vez para tratar de um tema nada agradável. O tema do fim. Nós somos uma sociedade que tem grande dificuldade de lidar com o fim. O que eu tenho estudado no campo da psicologia, da antropologia, da sociologia, desses fenômenos novos das redes sociais, e como é que esses mecanismos das redes sociais interferem na nossa estrutura de visão de mundo. Por exemplo, as redes sociais, elas possibilitam a gente a não enfrentar o fim. Quando a gente vê que a coisa não está boa, o que a gente faz? Põe no silencioso, põe no modo avião, sai do grupo. Nós somos uma sociedade cada vez mais capacitada e qualificada pelos recursos modernos para não enfrentar o fim. E esse é um tema que nós vamos ter que nos debruçar com ele. Quanto mais dificuldade nós tivermos de falar dos temas do fim, mais trágico e pavoroso será o fim. Quanto mais a gente aproveita os elementos, sobretudo da fé, para pôr uma reflexão cotidiana, todos os dias na vida da gente. Ora, a minha geração, nós éramos educados pelos pais e mães, que todos os dias, antes de dormir, a gente fazia um exame de consciência, para preparar para dormir, porque se morresse dormindo, dormiria acertado com Deus. Olha que nível, olha que nível. Vê se um pai e uma mãe hoje tem coragem de pôr uma criança para dormir e pensar, fazer um acerto de conta. Pai e mãe não dorme, entra em pânico de ter que falar para a criança sobre morte. Quanto mais nós maquiamos a realidade da morte, colocamos distância para esse enfrentamento, pior fica a vida. Porque, na verdade, a pessoa que não é preparada para morrer, ela não sabe viver. Vamos ao discurso de Jesus que vai ficar mais claro. Porém, irmã, irmão, eu te previno. Você nunca mais vai encarar a vida da mesma forma. Vamos lá? Número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5 até o 19. A cena é essa. Jesus, 3 anos com os apóstolos, caminhando. No final desse 3º ano, ele chega em Jerusalém dizendo que vai ser rejeitado, vai ser preso e vai ser morto. Ele entra no templo pela última vez e percebe que o comportamento das pessoas é com outros elementos. Vamos lá? E ele aproveita para entrar juntos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Espera lá. Então, as pessoas estão no templo, encantados com o esplendor do templo,
que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. As pessoas faziam promessa de dar vasos de pedras preciosas, esculpidos naquele modo que o Oriente sabe fazer esplendorosamente, de cerâmicas, de tudo quanto é tipo de esplendor do culto. As pessoas estão lá no templo distraídos. Tem uma coisa muito importante. Domingo passado, Jesus enfrentou o último grupo, dos saduceus, que era o grupo que de dentro dos sacerdotes tirava deles o sumo sacerdote. Então, domingo passado, Jesus enfrentou o grupo mais importante da religião judaica. E a religião judaica fez uma aliança com o Império Romano. O povo estava descontente com o imperador romano. O imperador falou para o rei Herodes Magno, lá pelo ano 20 a.C., fala: mas essa província romana, esse povo está muito descontente, muito insatisfeito, fazendo rebelião constantemente. Faz alguma coisa para agradar e para calar esse povo. O que Herodes fez? É impressionante. Herodes sentou com as lideranças religiosas e falou: o imperador mandou financiar a melhor e mais poderosa reforma do templo, do santuário que vocês quiserem. O que vocês pedirem vai ser. Porque o imperador gosta de vocês. Na verdade, o imperador gostava do imposto. Por quê? Porque o judeu é muito disciplinado e muito organizado no trabalho e no calendário religioso. Podia esperar certinho o processo de produção judaico é rigoroso. Então, para o imperador era tranquilo saber quando é que chegaria o imposto do trigo, do azeite e do dinheiro para sustentar o exército. Então, vejamos que em 19 antes de Cristo, o imperador autoriza Herodes Magno a empreender com o exército do Império Romano a grande restauração. Não só Herodes Magno sentou com os sacerdotes, os fariseus e mestres da lei. Mas o que vocês queriam mudar nisso aqui? Ah, tá pequeno esse lado de cá. Não, manda fazer uma muralha, um aterro aqui para mais 50 metros daqui para frente. Tá baixo. Vocês querem que tanto? Ah, não. Dá de presente para eles, aumenta mais 10, 15 metros. Qual o problema para o imperador fazer isso? Lógico. As consequências são dramáticas. Transforma o templo no lugar da ostentação de nós mesmos. E nós que estamos reformando a paróquia, é um perigo transformar o templo num lugar de ostentação de nós mesmos. Um lugar onde a gente vai para ver o esplendor do que a gente faz, do que a gente é. E Deus desaparece. É facílimo. Facílimo. Quantos casais que entram em crise e pensam que vai resolver o casamento fazendo o quê? Reformando a casa. Isso existe? Não muda não. Vai piorar. Reforma interiormente. Vamos lá? Então, as pessoas estão deslumbradas com a grande restauração do santuário, do templo de Salomão que Herodes empreendeu. Já tem 19 anos, mais 33 de Jesus, caminha para 50 anos que essa reforma esplendorosa aconteceu. Juntos, Jesus disse, Brada? Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Ai, 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 para que Jesus vai tocar num assunto desse? Parece conversa de marido e mulher, não é? A mulher que está sempre lembrando o marido, aquelas coisas mais sérias que tem que enfrentar no casamento e na família, e o marido fala, não, bem, é hora de tocar nesse assunto. Bem, nós temos que tocar no assunto a hora que tem que tocar no assunto, bem, não é? Está lá as pessoas distraídas, empolgadas, em êxtase com o esplendor do templo, do santuário, escutando o coro dos levitas que entoavam salmos, cânticos e hinos espirituais, naquele transe. E Jesus fala, não vai sobrar
pedra sobre pedra. Quantos maridos brigam e emburram com a mulher porque acha que a mulher não devia nunca tocar em assunto desagradável em certas horas, como se assunto tivesse hora e não tivesse responsáveis por enfrentá-los. E não hora, mas responsáveis por enfrentá-los e não hora. Jesus lembra, e a reação é impressionante. Vamos ver? Versículo 7. Mas eles perguntaram, Brada? Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Olha a malandragem nossa. Não é quando vai acontecer isso. Qual o sinal de que se a gente se converter, a gente pode evitar isso? Mestre, quando acontecerá isso? E qual o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Porque quando der um sinal de que vai acontecer, o que é que a gente faz? Vaza. Não é essa a regra? Vai ter problema nessa família? Não vamos almoçar lá hoje na sua mãe, não. Não é isso? Não, bem, justo hoje. Com os problemas que estão lá na sua casa, a gente vai almoçar lá? Vamos almoçar fora. Mestre, quando é que essas coisas... Que sinais virão dizendo que essas coisas estão para acontecer, que a gente vai cair fora? É a artimanha mais maluca, e não nos ofendamos nós homens. Isso é um elemento antropologicamente muito da cultura do homem. Fugir do problema. Isso é muito comum. Nós inventamos essa besteira e não estamos sabendo o que fazer com isso. Nós somos muito escravos dessa solução que nunca resolve o problema. Só piora. Avisa quando vai acontecer isso, Jesus, que a gente planeja uma pescaria. A gente vai para Galileia, passar um mês lá, acampado na beira do mar da Galileia, e deixa o pau da goiaba quebrar aqui em Jerusalém. Agora Jesus recomenda 4 coisas que eu repito. Você nunca mais será a mesma pessoa com que ele vai dizer. Eles perguntam, quando é que acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus vai prevenir a igreja, os apóstolos, de 3 perigos gravíssimos. E o 4, que é o mais perigoso de todos. Vamos lá? Primeiro perigo, Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados. Leia. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Gente, qual é a conclusão mais maluca que surge desse texto? Que tem pessoas que pregam o fim do mundo, que passa medo nos outros, que tenta convencer os outros, dizendo que elas estão vindo em meu nome, em nome de Jesus. Ele diz, muitos virão em meu nome. E ele diz, não sigais essa gente. Como é que Jesus fala que é para você não seguir gente que vem em nome dele? Nós já resolvemos isso na doutrina católica, porque como é que resolve isso na doutrina católica? A pessoa na fé não é enviada em nome de Jesus. É a igreja que envia. A igreja tem autoridade sobre os enviados. Tanto envia quanto retira. A igreja tem a função e a responsabilidade de tutelar o envio e se antecipar mediante situações perigosas. Um falastrão, um picareta, um pregador falso que ganha dinheiro passando medo nas pessoas, dizendo sou eu,
ou dizendo o tempo está próximo, aceita, irmão. Não tem nenhuma, vou dizer uma coisa, extremamente desconfortável para mim, mas não tem nenhum tema que dá mais resultado no bolso da oferta e do dízimo do que pregar a catástrofe e a desgraça final. O trem que dá resultado e que pregador gosta. Mas falar do fim faz todo mundo dizer assim, eu tenho que melhorar a forma com que eu serei recebido lá nesse fim. Aí começa a financiar o agora. É uma pena. As religiões se enriquecem e nós pregadores nos enriquecemos e montamos império, passando medo, porque o medo dá resultado. Jesus diz, não sigais essa gente. Muitos virão em meu nome. A partir de hoje, você precisa criar coragem de dizer para a pessoa que bate a sua porta ou puxa assunto com você, falando do fim, em nome de Jesus, você diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 8, ele diz, não sigais essa gente. Segundo perigo para a sua preparação para enfrentar o fim. Primeiro perigo é identificar quem é picareta. Quem é pregador, manipulador. Segundo perigo. E que é impressionante, que é o que nós pregadores mais fazemos. Vai lá, tome. Jesus... Versículo 9, juntos. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. O fato de ter gente falando em nome dele, que veio em nome dele e que o fim está próximo, tira fora, não é. O fato de estar acontecendo guerras e revoluções, o que significa isso? Que os fatos da história, os acontecimentos da história, guerra, revolução, na Bolívia, no Chile, lá no Paquistão, lá na França, aqui no Brasil, guerras, revoluções, isso são acontecimentos da história. Acontecimentos sociológicos, políticos, econômicos, culturais. Jesus diz, isso é fenômeno histórico. Não é isso que resolve o fim. Cuidado. E é impressionante porque os pregadores dizem, olha irmão, está vendo? A Bíblia fala que vai acontecer isso e isso. Jesus está dizendo o contrário, não será logo o fim. Isso é o antissinal, não é o fim. Não seguir por falsos pregadores, não seguir por acontecimentos da história. Terceiro, vai repetir mais elementos desses acontecimentos da história. Continua, mas vai surgir um elemento novo. E Jesus continuou. Brada. Um povo se levantará contra outro povo. Ainda na linha da história. Continua. Um país atacará outro país. Na linha da história. Agora entra nos fenômenos da natureza. Vai. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Então, 3 sucessões de acontecimentos. Pregadores falsos, que vêm em nome, falando que o fim está próximo. Os acontecimentos da história, as lutas entre os povos, nações, culturas. E um terceiro, os terremotos, os fenômenos da natureza. Terremotos, catástrofes, tragédias, fome, peste, também não é o fim. É impressionante porque os pregadores, considerando a dificuldade que o povo tem de raciocinar, de ler e interpretar,
fazem exatamente o contrário, dizendo que esses fatos que estão acontecendo sinalizam de que o fim está chegando e que por isso você tem que comportar do jeito que ele manda. Jesus faz o contrário. Jesus diz que existe um quarto elemento que deve reger sua vida. E aqui eu digo para você com toda a segurança da minha vida e missão de padre, principalmente para nós mais velhos. Você nunca mais poderá encarar da mesma forma a sua vida a partir do que Jesus vai falar agora. Vamos ver? Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis, espere lá, sereis, o verbo indicando você na cena. Porque até agora foram os pregadores, os eventos da história, os eventos da natureza. Agora você entrou na cena. Sereis. Continua. Sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Presta atenção, porque são 5 coisas que vão acontecer com você, com a igreja. Sereis presos, perseguidos, entregues nas sinagogas, postos na prisão, levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Aqui tem uma coisa bem desagradável para eu falar. Vamos continuar daqui um pouco, eu volto. Porque precisa de uma base mais sólida para dizer o que eu vou dizer. Continua. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Agora ele vai repetir as características da sua vida de cristão. Vai. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Você resistir ao que virá, sejam os pregadores picaretas, sejam os acontecimentos da história, guerras e revoluções, sejam os acontecimentos da natureza, terremotos, catástrofes, e as perseguições por causa do nome dele, você resistir, isso não é fruto de virtude sua, é fruto da graça de Deus, que vai te dar a palavra tão acertada que ninguém... Porque você por você não dará conta de enfrentar o que vem. Tá claro? Aí é que entra o elemento da fé. Não arrisque continuar enfrentando a sua história pensando que você dá conta. Quem providencia as condições para você dar conta é tão somente Ele. Não planeje nem palavra, porque Ele, inclusive, vai te dar até palavra. Não planeje, você não tem condições, mas ainda tem um peso no que vem. Continua. Sereis entregues. Presta atenção no que vem. Vai entrar agora na sua casa e nos ciclos, nos seus vínculos primários. Você vai se assustar. Vai. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Agora vem a sentença mais violenta. Brada. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Minha gente, todos vos odiarão por causa do meu nome. Diz Jesus para mim e para você, todos. Não haverá uma pessoa só que olhará para você e gostará de você. A sua relação com Jesus é algo tão forte, é um vínculo tão definidor de tudo, que vai decidir a opinião e o gosto de todo mundo por você. Até seu pai, seu irmão, sua irmã, seus amigos, seus parentes. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Pronto.
aqui nós chegamos a um limite. Acompanhe comigo o raciocínio. 4 estão no templo. As pessoas distraídas, impressionadas com o templo enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Distraído, arrepiando, emocionando. Nossa, arrepiei tudinho, chorei, bonito demais, está lá no templo. Jesus fala, não empolga com isso aqui não, que vai ser destruído, não vai sobrar nada. Jesus, quais são os sinais de que isso está para acontecer? Para a gente cair fora. Aí Jesus fala de 4 sinais. Você tem que se ocupar com um. Tem 4. Primeiro, os pregadores picaretas. Que vêm em nome dele, falando que o fim está próximo. Não siga essa gente. Segundo, os fatos da história. Um povo contra outro povo, revolução, guerra. A reação da humanidade no planeta. Terceiro, os fatos da natureza. Terremotos, catástrofes, pestes, fomes. Quarto, o confronto que você vai ter com o mundo por causa do nome de Jesus. Aqui entra você. Agora entrou você. Deixa eu ficar aqui perto da cruz para te ajudar, porque eu também preciso dessa ajuda. Olhe para cá. Que mal-estar no mundo a minha e a sua presença cristã causa? Que desconforto a minha e a sua presença causa na vida do pai, dos irmãos, dos parentes? Jesus fala que mais perigoso que terremoto, mais perigoso que coisas caindo do céu, mais perigoso que guerras e revoluções, mais perigoso que falso pregador, o que é? Uma vida cristã medíocre, assentada, instalada nas coisas do templo e do rito. Tudo vai ser destruído. Tenha medo de uma vida medíocre, de uma vida sentada, de uma vida conformada. Todo ano sai lá da Galileia, vem, chega aqui no templo, admira, dá o dízimo, dá a oferta, volta para lá, vem de novo o ano que vem, vai todo domingo, vai e volta. Uma vida medíocre. Tenha medo disso. Nada pessoal, tá? Mas tem 2 grupos de gente na paróquia que tem reações muito curiosas com relação à reforma do templo. Já que o texto está falando disso, eu não vou perder a chance. Mas tem aqueles que chegam em mim e dizem assim, se não fizer tal coisa, eu não fico mais aqui. Tem que mudar isso e isso e isso, tem que reformar isso e isso e isso e isso, aquilo. Outros dizem assim, para mim não tinha que mexer em nada. Eu sou conservador. Eu tenho já o meu modo de rezar que eu não quero que ninguém mexa em nada. Se mexer, eu vou embora. Eu estou lidando com 2 tipos de menino birrento. Os que ameaçam se não ficar do jeito que eles querem, e os que ameaçam se não ficar do jeito que eles querem. E gente adulta, e os mais velhos, instalados na tinta, na parede, e o Senhor quer nos alçando um nível muito mais elevado do que isso aqui. Não nos ocupemos conosco, não coloquemos nossa força só em nós mesmos, só que no que fazemos. Não empreendamos nossa vida em admirar beleza do que fazemos, porque isso passa. Mas empreendamos uma vida cristã que causa dentro da sua casa um terremoto. Que causa dentro da relação mais íntima com seu pai, com seus irmãos, com seus filhos, um terremoto, um vulcão, um furacão. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Sua presença vai abalar o mundo. Você não está aqui para repetir rito, formas, costumes, hábitos, estilo de vida cultural.
e assentar-se na mediocridade, e sua presença no mundo ser como dos fariseus, dos saduceus de domingo passado. Tem 400 anos que nós cuidamos desse templo. E graças a nós e a amizade nossa com o imperador e com Herodes Magno, fizemos essa reforma. Já que está falando de templo, sereis levados diante de reis e governadores. Quando padre e pastor é levado diante de reis e governadores, não é para ser preso, torturado e morto e decapitado como os mártires e os santos. Quando padre e pastor é levado diante de reis e governadores, é para quê? Para pedir dinheiro, para construir a igreja e ela ficar mais linda ainda. Não é não? Não é não? Irmã, irmão, você precisa perder o medo de se desinstalar-se. Você precisa perguntar que tamanho de tremor sua vida, sua intimidade com Jesus causa nos ambientes pelos quais você passa. Você precisa perguntar que tamanho de desconforto e de impacto sua qualidade cristã, depois de ouvir essa palavra e depois de receber o corpo e sangue de Jesus. Você tem que entrar na sua casa e causar um impacto no olhar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus colegas de trabalho. Amém? Amém. Você precisa ser causa de terremoto para levantar cristãos assentados na mediocridade, na conformidade de ritos, normas e tradições. Repito, que os saduceus orgulhosamente disseram para Jesus: tem 400 anos que a gente cuida disso aqui? Mas, e quando você é rejeitado pelo seu pai, pelo seu irmão, parente, amigo, matarão alguns de vós, todos vos odiarão. O meu sofrimento essa semana vou fazer uma confissão. É que eu disse para Jesus e repito aqui publicamente: Jesus, todos me odeiam, não por causa do seu nome, mas me odeiam por causa de minhas porcarias, de minhas misérias, de minhas ambiguidades. Jesus, dá-me a graça de ser odiado por causa do seu nome, não ser odiado por causa dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas mazelas, Jesus. Porque pode ser que alguém de nós saia daqui odiado, rejeitado, não por causa do nome de Jesus, mas porque não valemos nada. E aí o que tem que ser feito não é ter orgulho de ser odiado, não, por causa do nome de Jesus, porque não é por causa do nome de Jesus. Odiado por causa das próprias misérias, fraquezas que dominam e que decidem comportamento, decidem ambiente. Irmã, irmão, tem a quinta coisa importante que eu preciso falar antes de você ir embora. O consolo. Você pode não acreditar, mas existe uma palavra de consolo nisso. Não planeje a sua defesa. Cristo vai te dar a palavra tão acertada que nenhum inimigo vai resistir, nenhum inimigo vai rebater. Quanto pior ficar a sua vida e a sua rejeição diante do pai, irmão, parente, amigo, todos te odiando, você terá a ocasião de dar testemunho do nome de Jesus. Mas olha a sentença final, versículo 18 e 19. Leiamos. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso vale para os que estão mais bem amparados pela cabeleira, quanto para nós careca. Isso vale para os careca também. Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que as coisas não estejam no cuidado dele. Continua. É permanecendo firmes
que ireis ganhar a vida. Você não vai perder nada sem que tudo esteja no controle de Deus. Permaneça firme, você vai ganhar a vida. Você vai ganhar a vida. Você vai ganhar a vida por causa do nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar uma salva de palmas, bem forte. Agora, Senhor, qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer, para a gente cair fora? O apóstolo Paulo, na segunda leitura, dá uma receita boa. Vamos lá, para terminar? Gente, Jesus foi embora no ano 33. Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses ainda na década de 40. Tinha pouco mais de 10 anos que Jesus tinha ido embora. E já tinha gente na comunidade de Tessalônica dando trabalho para o apóstolo Paulo, levando uma vida completamente desordenada, não estava nem aí. E olha o que Paulo diz. Irmãos, vamos? Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo. Quer dizer, como viver essa vida esperando a vinda do Senhor? Como viver essa vida esperando o julgamento final? Como viver essa vida esperando o fim? Continua. Pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Levanta sua mão para a cruz de Jesus e diga comigo, Jesus, não me deixe ser pesado para ninguém. Não me permita ser um peso na vida de ninguém. Amém. Volta ao texto. Não que não tivesse o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser seguido. Pai, mãe, vô e vó. Leia, Brada. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. A regra é esperar o fim do mundo, trabalhando, pagando conta, arrumando sua comida, rapaz. Não quer estudar não? Vai levantar mais cedo para trabalhar. Não quer trabalhar não? É só se estudar o dia inteiro para não trabalhar, porque o estudo será o seu trabalho. Continua. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Isso era só no ano 46 depois de Cristo ou ainda existe hoje? Continua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Você vai causar um mal-estar, talvez no seu pai, no seu irmão, no seu parente, no seu amigo, dizendo para ele, irmão, o fim do mundo está chegando, vamos trabalhar para pagar a comida? Não vamos viver às custas de ninguém, não. Todos vos odiarão por causa do meu nome, porque você, vivendo uma vida em Cristo, você não vai se conformar com nada do que é errado. Nem o outro vivendo e comendo sem suar. Você não vai aceitar isso. Como é que você não vai puxar o ódio do mundo para você? Como é que você vai ser elogiado, aplaudido, reconhecido, tapinha nas costas de todo mundo, se você vai criar coragem de dizer, irmão, você não tem direito de comer porque você não trabalhou? Isso não vai render para você reconhecimento, elogio. E nós, e principalmente a classe média, eu estou falando porque eu tenho escutado isso dia e noite. Filhos que os pais deixaram para o vô, a avó, o tio, a tia cuidar, aquelas marmanjonas e marmanjão à toa dentro da casa alheia. Pai e a mãe não estão nem aí para batata. O vô e a avó rezando dia e noite com medo de morrer, ou desgraçar a vida, ou até suicidar. E todo mundo, para ficar livre do problema, dá um dinheirinho para quietar e deixar o entojo para lá.
Esse é um dos processos mais violentos e diabólicos que nós estamos lidando com a vida dos outros. Nós temos que enfrentar. Sentar e dizer, não, a partir de hoje é trabalhar, vai pedir esmola, mas vai ser o seu trabalho. Vai catar lixo, mas vai ser o seu trabalho. Mas você vai enfrentar. Irmã, irmão, não tenha medo. Jesus está com você. Não tenha medo. Você não vai perder um só fio de cabelo sem que esteja no controle dele, mas você vai enfrentar a sua vida, amém? Amém. Você vai enfrentar a realidade que só você tem a responsabilidade sobre ela, amém? Amém. Você vai pôr sua presença e vai causar o regaço que deverá causar de ser rejeitado e até odiado, mas você vai enfrentar, amém? Incline a sua cabeça. Estabeleça o seu diálogo com o Senhor. Fale com Ele. Ele te ama. Ele não te quer abandonado. Ele cuida de você. Como você cuida dos seus cabelos com delicadeza e carinho, Ele cuida de você. Ele ama você. Ele deu a vida por você. E você vai dar a vida por Ele. Você vai ser instrumento do amor dEle, da verdade dEle. Fale com Ele. Transforma-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, transforma-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, transforma-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, renova-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo indica. Se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor foi rejeitado. O Senhor foi rejeitado. Odiado. Odiado. Humilhado. Humilhado. Por causa da sua fidelidade ao Pai. Da sua fidelidade ao Pai. Da sua obediência ao Pai. Da sua obediência ao Pai. Do seu amor ao Pai. Do seu amor ao Pai. Jesus. Jesus. Eu te peço hoje. Eu te peço hoje. Põe em meu coração esse amor. Põe em meu coração esse amor. Que eu aceite enfrentar tudo. Que eu aceite enfrentar tudo. Por causa do seu nome. Por causa do seu nome. Por causa do seu amor. Por causa do seu amor. Por causa de tudo que o Senhor já me deu. Por causa de tudo que o Senhor já me deu. A minha salvação.
a minha salvação. Jesus, Jesus, restaura-me restaura-me como um templo, como templo, como um santuário como santuário do seu Espírito. do seu Espírito. Restaura-me Restaura-me e dá-me, Senhor, e dai-me, Senhor, a firmeza de uma fé a firmeza de uma fé que não se mancha, que não se mancha, nem se murcha nem se murcha pelas provações, pelas provações, pelas tribulações, pelas tribulações, pelas rejeições. pelas rejeições. Dá-me, Senhor, Dai-me, Senhor, a solidez a solidez da sua palavra, da sua palavra, da sua autoridade, da sua humanidade. hoje ensinada. Dá-me, Senhor, Dai-me, Senhor, esta firmeza. essa firmeza. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e apresente para Jesus aquelas situações para as quais você tem sido fraco, medroso, inseguro, tem feito muita concessão para ganhar elogio, reconhecimento. Fala para Jesus dar a você a firmeza que você precisa naqueles campos mais difíceis que você não tem dado conta de administrar, na sua fé, na sua firmeza, na sua responsabilidade no mundo, na família, no trabalho, também na igreja. Peça essa solidez, essa firmeza, mais forte que terremoto, mais forte que guerra e revolução, mais forte que falsos pregadores, essa solidez que o Senhor põe no seu coração, esse amor, essa fidelidade, essa honradez. Para te Adorar, para te restaura-me, restaura-me, Senhor Jesus. Canta a igreja. Para te adorar, para te louvar, restaura-me,